Bem-vindos ao nosso trabalho. Iremos falar sobre as vanguardas europeias, o modernismo e a Semana de Arte Moderna. Também chamada de Semana de 1922, foi uma manifestação artística cultural que contou apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições e palestras. O evento foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo e considerado marco no modernismo no Brasil. E o que é modernismo? O modernismo, ou o movimento moderno, foi um movimento artístico-cultural que surgiu na época do século XX. E seu objetivo era quebrar com o tradicionalismo da época, experimentando novas técnicas e criações artísticas. Com o objetivo de romper com o tradicional, o modernismo foi inspirado pelas vanguardas europeias, que vamos falar a seguir. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia, marcada pelos usos de formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano-industrial em suas obras. Abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou a literatura. No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista irá ganhar força. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubistas, é possível perceber influências claras dessa vertente. A artista Tarsila do Amaral foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas notamos a influência dessa vanguarda europeia pelo uso das formas geométricas. Ainda nas áreas plásticas, vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros, como Anilton Malfatti, Rigo Monteiro e de Cavalcante. Já a literatura cubista no Brasil teve como destaque as obras dos escritores Oswald de Andrade, Érico Veríssimo, entre outros. O dadaísmo é um movimento vanguardista europeu do século XX que proporcionou posteriormente o surrealismo. Isso porque apresentava caráter antirracionalista e de protesto, sobretudo por conta do contexto histórico vivido na época com a Primeira Guerra Mundial. Como características do movimento dadaísta podemos destacar o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos vividos na época, o espírito vanguardista de protesto, espontaneidade e improvisação, busca do caos e desordem, caráter irônico e agressivo, aversão à guerra e os valores burgueses apresentados na época. O surrealismo foi um movimento artístico que fez parte das chamadas vanguardas europeias e teve início nas primeiras décadas do século XX. Escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética que rompesse a primazia da compreensão racional, sem diferenciações entre sonho e realidade e entre lucidez e delírio. Por exemplo, como seus maiores artistas, temos Max Ernst com a sua Roda da Luz, Joan Miró com o Carnaval de Arlequim, René Magritte e com sua tela A Traição das Imagens. O expressionismo foi uma vanguarda artística europeia do início do século XX, onde está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Com uma visão trágica, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo, como o primeiro nome sugere, busca por ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Assim, os artistas exageram e distorcem os termos em seu processo de catarse, revelando sobretudo o lado pessimista da vida. No Brasil, Cândido Portinari destacou-se no estilo expressionista. O artista representou intensamente em suas obras as mazelas do povo nordestino. Além dele, Anita Malfatti, que na Alemanha teve contato com os artistas do expressionismo, também foi fortemente influenciado. O futurismo é um movimento artístico e literário que surge oficialmente em 20 de fevereiro de 1919, com publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. São características do futurismo o antitradicionalismo e culto à guerra e à velocidade. Principalmente, o futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha a principal característica a valorização da tecnologia e velocidade.
Esse movimento na Europa foi representado pelos artistas como os pintores Umberto Boccioni, Carlo Carra, Gioacchino Balla, Gino Severini e Luigi Russolo. A Semana de Arte Moderna foi um evento que reuniu diversos artistas entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento foi um evento inspirado na arte vanguardista europeia que buscava confrontar o estigma artístico acadêmico da época. Os artistas reuniram várias palestras, esculturas, pinturas, músicas para apresentar para os brasileiros essa nova visão de arte. A princípio, a população se chocou com a ideia apresentada, mas com o passar do tempo se adaptou e Agora vamos falar sobre alguns dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Mário Raul de Moraes Andrade foi um poeta, romantista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Foi um dos principais nomes da Semana da Arte Moderna de 1922. Integrava junto com Tarsílio do Amaral, Anita Malfatti, Oas de Andrade e Moneste Del Pichian, do Grupo dos Cinco. Ajudou a organizar o evento que aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Um dos fundadores do modernismo no país, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua Paulicíava Desvairada, em 1922. Suas obras representavam nacionalismo crítico, liberdade formal e valorização da linguagem coloquial. Macuimá é o seu livro mais famoso e uma das obras mais importantes de seu movimento. Anita Malfatti é uma das mais importantes artistas do modernismo brasileiro. Autora de vários quadros, o que teve maior destaque na semana de 22 foi o chamado Homem Amarelo. Oswald de Andrade foi um escritor e dramaturgo brasileiro. Representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Sua atuação ficou marcada pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico, tornando-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Sua obra apresenta de maneira geral um nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Ele também defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico-cultural de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização. O romance foi o gênero da prosa que mais despertou o interesse de Oswald de Andrade. O autor estreou na prosa em 1922 com o romance Os Condenados. Trata-se do primeiro volume da intitulada Trilogia do Exílio, que incorpora ainda as obras Estrela do Absinto e Escada Vermelha. Ele também foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna em 1922, evento que marcou o início do modernismo brasileiro. Escreveu a primeira obra modernista, Pau-Brasil, um livro de poemas. Escreveu também dois importantes textos para o modernismo, o Manifesto Antropófago, publicado na revista da Antropofagia, que Oswald colaborou na criação, e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado em 1924 no Correio da Manhã. Tarsílio do Amaral, autora do quadro Abapuru e também do quadro Operários, foi um dos nomes de maior destaque do modernismo no Brasil, mesmo não tendo participado da Semana de 22, pois estava na França. Heitor Villa-Lobos foi um importante e muito reconhecido maestro brasileiro que revolucionou a música popular no país no século XX. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas logo se mudou para Minas Gerais com sua família. Lá em Minas foi onde ele começou seu caminho na música quando, aos 6 anos de idade, seu pai, um dos principais responsáveis por influenciar o garoto, lhe deu seus primeiros instrumentos, incluindo seu primeiro violoncelo. Com o passar dos anos, Villa-Lobos conheceu diversos estados do país, principalmente no interior, onde ele conseguiu absorver diversas culturas diferentes e aumentar sua vasta gama musical. Na Semana de Arte Moderna, Villa-Lobos foi convidado por Graça Aranha e durante todos os dias do evento apresentou diversos espetáculos e números musicais que impactaram bastante a população da época.
Após a Semana de Arte Moderna, o Congresso Nacional auxiliou Villa-Lobos a viajar para a Europa e ali viver por alguns anos, onde conseguiu aumentar ainda mais seus conhecimentos musicais, conhecer diversos influenciadores da música na época e, ao voltar para o Brasil, aplicar todos esses conhecimentos aqui, onde conseguiu ajudar diversas pessoas e contribuiu bastante com a arte que conhecemos hoje.